Boa noite, telespectadores. Já está no ar o TV Com Debate, que na edição de hoje recebe o pré-candidato, não sei se posso falar já candidato, mas vamos tratá-lo como pré-candidato à Prefeitura de Santos pelo Partido Democratas, Moisés Fernandes. Muito boa noite, Moisés. Boa noite, Guto. Boa noite, Vilela. Boa noite aos telespectadores. Mais uma vez é um grande prazer estar aqui para discutir assuntos importantes da região e também a nossa pré-candidatura, né? Prazer é nosso. João Vilela, boa noite. Boa noite. Completa o noite time de hoje. Boa noite a todos. Boa noite, Moisés. Parabéns pela coragem que esse candidato a prefeito de uma cidade que nem Santos, a importância de Santos, seja qual candidato for, precisa de uma coragem extraordinária, porque é uma cidade importantíssima para o nosso país e até diria para o mundo, porque tem o maior porto da América Latina, é uma cidade extremamente complexa e precisa realmente de gestores com extrema capacidade. João Vilela pegou o coragem, parabéns pela coragem que realmente João Vilela definiu. Além da coragem, parabéns pela capacidade de desprendimento de poder colocar o seu nome para servir a cidade. E a minha primeira pergunta é a seguinte, Moisés. Como que você encara, como que você analisa hoje a nossa situação, a nossa cidade? Como é que você enxerga a nossa cidade? Eu sei que é com os olhos, obviamente, mas qual é a tua avaliação da cidade de Santos, os nossos problemas? Eu queria que você fizesse um balanço do que você está enxergando, você que anda muito, você que está conversando muito com as pessoas, qual a tua avaliação do nosso quadro hoje? Então, Guto, a gente realmente tem corrido a cidade, né? Tem conversado com pessoas, tem buscado entender todo o processo que vem se passando aqui dentro da cidade de Santos. Justamente por isso que eu coloquei meu nome à disposição, né? Por ser um cara da gestão, né? Não necessariamente da gestão pública, mas da gestão, né, empresarial. A gente trabalha dentro de empresas desenvolvendo um trabalho de gestão, trabalhando com pessoas, que eu acho que é algo extremamente importante quando você pensa no funcionalismo público. Né, porque a maioria das pessoas criticam os funcionários públicos, né, dizem que os funcionários públicos são pessoas que não trabalham bem, não desenvolvem um bom trabalho, mas eu não penso exatamente dessa forma. Eu só acho que não existem projetos que motivem essas pessoas a trabalhar. Essas pessoas muitas vezes não são valorizadas, as pessoas que recebem cargos, que acabam recebendo condições melhores, não são as pessoas que têm melhor competência por conta da política e por conta de uma série de ações. Então, eu acho que quando você avalia Santos de uma forma geral, está faltando muita coisa, né? E hoje eu vejo as pessoas dentro do processo político só pensando em política, pensando em reeleição, pensando em uma série de coisas que não é servir o cidadão. E quando você está como prefeito, como vereador, seja qual cargo você tem, se você é um secretário, você é um servidor público, então você está lá para servir. E aí, sem falar das questões práticas, né? Hoje nós temos 356 obras paradas na cidade. 300, quase uma obra por dia parada. Isso, então são muitas obras paradas e isso não é preciso você correr a cidade para você perceber. Se você toma o ônibus e vai a um determinado lugar, você passa por 2, 3 obras paradas, né? Você vê praças e mais praças agora tentando ser reformadas, estão tentando... A toque de caixa para você poder entregar alguma coisa. Você vê o VLT que não sai do papel, você vê o Porto tendo uma série de dificuldades, você vê o Hospital dos Estivadores que não vai ser entregue, né? Se entregar, vai entregar um prédio, né? E está faltando o quê na nossa visão, né, Vilela? Está faltando gestão, ou seja, está faltando você fazer uma melhor gestão desses equipamentos, né? Quando você pensa no Hospital dos Estivadores, para não decorrer muito e poder passar para o Vilela, uma grande forma de você talvez entregar o hospital seria você fazer uma parceria público-privada, né? E hoje ninguém pensa, ninguém fala sobre essa situação. E é com certeza a melhor forma, até porque a OS, da forma como vem sendo colocada, ela não vai ser aprovada pelo Ministério Público, porque você fica com um passivo de valor que vai ter que ser pago por outras administrações, e isso não é possível. Já no caso da parceria público-privada, sim, você poderia fazer isso, você poderia trabalhar com a dívida ativa do município como garantia para o empresário que venha tocar o empreendimento, e você tem a possibilidade de entregar não só o prédio, mas o hospital prestando um bom serviço. Até porque dentro de uma parceria público-privada,
Isso é feito dentro de gestão, ou seja, quando você trabalha a gestão de uma maneira equilibrada, inteligente, eficiente, sustentável, ou seja, você poderia fazer essa parceria e entregar um hospital que realmente atenda as pessoas, né? Porque a gente escuta falar da UPA, por exemplo, né? Da UPA Central, que tem 98% de aprovação dos munícipes que utilizam, né? Saiu uma pesquisa dizendo que a UPA tem 95% de aprovação. Eu vejo campanhas na televisão dizendo que a UPA tem 95% de aprovação. Mas você que está aí do outro lado, você sabe que isso não é uma verdade. Quem utiliza o sistema da UPA sabe que ela não funciona da forma como deveria funcionar. E a aprovação está longe de ser essa aprovação. Talvez essa aprovação seja a desaprovação das pessoas que utilizam o sistema. Seria o inverso. Seria o inverso, né? Inclusive, saiu no mesmo dia a capa de um jornal de grande circulação da cidade e a capa de um outro jornal davam números completamente diferentes. Um dizendo que tinha 95% de aprovação e o outro dizia que ele tinha 90% de desaprovação. Então... Quais os critérios, né? Porque são coisas diametralmente opostas, né? Então, assim, a gente avalia que a cidade vai muito mal, né? Ou seja, porque uma cidade como Santos, que é uma cidade pronta, na verdade você precisa ter o quê? Um gestor de qualidade, você precisa ter bons secretários, e não que eles não sejam bons secretários, nós temos bons secretários, sim, pessoas excelentes à frente da função, mas elas não têm liberdade para agir. Porque quando você indica um secretário e esse secretário sequer pode indicar a equipe que vai trabalhar com ele, ele já está amarrado. Ele já não vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Então, acho que a gente precisa, quando você pensa numa cidade como Santos, ou seja, começar a pensar de uma forma mais sustentável, mais inteligente, pensar as parcerias público-privadas como uma solução. Isso é utilizado em Londres, mas muito, em muitos equipamentos, em muitas situações. Repita, por favor, a cidade? Londres. Capital da Inglaterra. Exatamente. Certo. Então, ou seja... É um lugar simplesinho lá, não. É uma cidadezinha pequena, recém-fundada. Isso, exatamente. E lá as coisas funcionam. Então, se lá funcionam, aqui com certeza poderiam funcionar. Porque uma das premissas da parceria, né, da PPP, é que o hospital ou o equipamento tem que dar lucro, para não correr o risco de você dar um cheque em branco para uma OS ou para uma empresa que vai administrar, para uma ONG, e depois ter que recomprar esse equipamento novamente lá na frente, como já foi feito na gestão... Como já aconteceu com o próprio Hospital dos Estimadores. Isso, na gestão Papa, que aí agora passou para a gestão do atual prefeito, que hoje, né, dizem que vão entregar o hospital até dezembro, diz que entregam 90 leitos. Né? Parece que existe uma expectativa nisso. Mas a expectativa era para ter entregue no começo do ano, no ano passado, ou seja, então... Se não me engano, 2 adiamentos, né? Isso, fora os aditamentos. 2 é bondade também. sua. Mas... porque foi inaugurado, esse hospital foi inaugurado. Há 4 anos atrás esse hospital foi inaugurado, não foi de hoje. Mas o Moisés colocou uma coisa que eu vi perfeitamente, que é a gestão. Gestão parece uma palavra muito sofisticada, às vezes, para saber fazer a coisa funcionar de uma forma adequada. Eu levo um susto com algumas coisas em Santos que eu chamo de ad eternum. São quase lendas urbanas que nós temos na cidade. Túnel, Ponta da Praia, Guarujá. Isso é uma coisa que deve ser centenário já. Acho que 3 ou 4 gerações estão ouvindo essa lenda. Melhoria do Porto, a região do Porto, ali aquela região toda. Do centro histórico. Que vai ter o restaurante, vai ter 1000 projetos, 1000 coisas. Centro histórico é a maior enganação que eu já vi na minha vida. E não foi nem do prefeito atual, isso já vem de alguns prefeitos que falaram, olha, e na realidade ele é para ganhar dinheiro com algumas pessoas que ganham dinheiro com restauração, que não conseguem restaurar é nada. Exato. Tem aquele centro acabado e não melhora nada. Você pega a região do mercado municipal, você não vê nenhuma melhoria, muito pelo contrário, passe de carro lá, você vai ver. Entrada da cidade. Eu falei uma vez que eu vi num caminhão, uma frase de caminhão, dizendo, você conhece o bom prefeito pela entrada da cidade. Ou seja, nós não temos nenhuma cidade aqui na Baixada Santista que tenha bom prefeito, se pensar nessa frase de caminhão. A Praia Grande talvez seja melhor, deu pórtico. Talvez Praia Grande... Ali. Aliás, o único prefeito, eu não sou nem a favor do Mourão. Muito pelo contrário, tem coisas que eu não concordo. Mas o único prefeito que eu vejo que mudou a cara da cidade, e talvez por ter sido um administrador, veio da iniciativa privada, sabe como é que funciona a coisa... Aliás, é o único. Mudou para melhor. Para melhor. Mudou para melhor. O único administrador público, prefeito, que nós temos na região, que veio da iniciativa privada, que sabe como que as coisas funcionam pela meritocracia, pela gestão adequada, pela tudo mais. competência. O único é o Mourão. E é o único lugar que você viu um crescimento real, com sustentabilidade,
nas cidades da Baixada Santista. O restante, infelizmente, lenda urbana, eu vou até cobrar do Moisés, se for eleito, Se ele muito. Cobraremos. Túnel Zona Noroeste. Primeira coisa, enchente da Zona Noroeste. Primeira coisa que não dá para você perdoar mais. Também Ele passou, era Thelma Capistrano, Beto Mansur, Papa, Paulo Alexandre, todos. Desde que fizeram a Nossa Senhora de Fátima, fazer na década de 70 já. Todos vieram com a história que iam resolver a questão da Zona Noroeste em 2, 3 anos. E vendendo essa solução como uma solução mágica para a população votar neles, né? E aí eu vou colocar um ponto. Você falou do Hospital dos Estivadores. E eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com algumas coisas. Eu já coloquei algumas vezes aqui nesse programa, que a OMS, Organização Mundial de Saúde, coloca que cada $1 investido em saneamento básico, e saneamento básico não é só o esgoto, porque se mistura aqui na Baixada, se mistura tudo, né? No canal entra esgoto. Esgoto com água fluvial. Não venham com essa história que o canal não tem esgoto. Tem. Tanto até que chove, a bandeira dá vermelha. E se nós formos aqui no canal 2, aqui na frente da TV, com o cheiro. O aroma Mas não tem essa história. Bom, então cada $1 gasto, investido em infraestrutura de saneamento básico, você economiza $60 na saúde. Isso, OMS. Uma outra coisa que as pessoas não se tocam, você sabe qual que é o animal que mais mata ser humano no mundo? Eu não sei. Os pombos. O animal que mais mata ser humano no mundo... o próprio homem, né? Também. O próprio homem. Mas não sendo o próprio homem, boa, Guto. Não sendo o próprio homem, é o mosquito. O mosquito. O mosquito é o animal que mais mata. As pessoas têm medo de cobra, crocodilo, jacaré, tubarão e etc. Leão. O animal que mais mata no mundo chama-se mosquito. E especificamente o Aedes aegypti, não, isso em geral. Mosquitos em geral. O Aedes aegypti é um campeão esse de aí franquias. é imbatível, né? Ele tem todas as doenças ali, tem um portfólio sensacional. Tem vários. Mas, em geral, o mosquito é disparado na frente. Segundo lugar, cobras, que nós não temos tanta questão aqui na Baixada. Em terceiro lugar é cachorro. Por incrível que pareça, os cachorros, o maior amigo do homem, é o terceiro caso por uma série de fatores que está especificado no relatório da OMS. Mas eu te coloco, Moisés, a grande problema que nós temos ali na Zona Noroeste principalmente, você falou, Santos é uma cidade pronta, e nós não temos nem como abrir mais ruas praticamente, faltar mais ruas, porque não já está pronta, a cidade está praticamente pronta. A não ser que você cresça para a área continental. A área continental que tem um problema do meio ambiente que é enorme. Nós temos problemas sérios em todos os pontos. De trânsito, a balsa é um caos, tá? Hoje a notícia é essa. Mais uma vez, né? Que você ali tem um problema seríssimo de horas, levando um serviço muito mal. Eu vou te falar, é um serviço vagabundo da Dersa. É a única palavra que eu consigo enxergar. Incompetência, eu acho. No mínimo. Pra Mas gerir uma muito travessia. ruim. É muito ruim. E as desculpas que dão, né? Não, o que eles gastaram já com projeto, daria para construir uns 20 túneis. Sim, só o projeto executivo desse último... Aliás, o Moisés colocou, essa parceria público-privada, eu acho sensacional. Por quê? Vamos pegar o exemplo da balsa. Eu sou gestor público, eu não quero colocar um centavo público, porque nós temos outras áreas, para construir um túnel. Eu acho um desperdício. Eu ofereço para uma empresa, uma construtora renomada, fora, dentro, empresa que quiser, sem picaretagem, sem propinagem, as duas áreas, com a concessão por 100 anos, do lado de cá e do lado de lá, onde está hoje o pátio ali do Dersa. E você faz o túnel e você ainda vai ganhar dinheiro com isso. Eu tenho certeza que o cara montaria ali prédios, shoppings, comércios, o que fosse, ali marina, sei lá, alguma coisa. Duas regiões nobres, o Guarujá, um ponto, e do outro ponto... Ao lado do Yacht Club, né? Você constrói e fala assim, só que você constrói. Você constrói. O ônus... E vai botar um dinheiro na frente aí pra gente ter uma concessão séria. E o cara constrói. Constrói. Se você chegar... Em Londres, Vilela, então, pra você ter uma ideia, 30% de todas as obras que são realizadas lá, todas as obras, aliás, que são realizadas lá, parceria público-privada, elas são 30% mais baratas na média. Claro, porque o cara tem interesse. Isso, e são entregues 50% mais rápido.
E não tem a questão da corrupção e da propinagem, né? Porque o Moisés não tem espaço para isso. Vamos imaginar que o Vilela, por exemplo, ele esteja concorrendo comigo, porque você abre um processo de licitação como um processo normal. Então você abre o processo. Aí o Vilela faz o projeto. Ele faz todo o projeto da implantação do túnel que liga Santos a Guarujá. Só que eu entro na licitação e venço a licitação. Aí o Vilela dançou, certo? Não. Eu pago o projeto, eu indenizo como empresa vencedora o projeto que ele fez. Então, eu acabo, inclusive, com esse tipo de problema que você tem através de outras licitações. As brigas de licitação que na justiça que beira Isso, ou as junções de empresa para justamente isso não acontecer. A terceirização. Não tendo dinheiro público, a coisa funciona. Eu vejo o VLT, todo VLT. O VLT não saiu, isso, aquilo. Como é que pode o Estado coloca como prefeitura, União e governo estadual, como é que pode o Estado colocar R$1 bilhão, que é dinheiro que não acaba mais, para entregar para a empresa que transporta de ônibus, tudo pronto, com o trem pronto? É a mesma coisa que eles pegassem, por exemplo... Vamos usar um exemplo prático. Você constrói uma casa... Então, me entreguem uma loja pronta, com todos os equipamentos, com todas as mercadorias, e falem, João, agora você compra mercadoria e você paga um pouquinho pra gente. É assim que funciona. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você criou um VLT, vem dinheiro nosso. Sim. Muito dinheiro nosso. Muito dinheiro nosso, que era para ser destinado de uma forma certa para saúde, educação e segurança, que nós não temos. São as três coisas que nós não temos. O brasileiro, a única coisa que ele quer é viver hoje. Ele não quer morrer na estrada, ele não quer morrer no hospital, ele é viver. Sobreviver. Ele está pedindo só a vida, só isso. Entrega para a empresa com o trem comprado, com o trilho pronto, com os problemas jurídicos resolvidos. Aí ele vai colocar, vai treinar o cara dele lá para colocar lá, ele ganha uma licitação lá, ele vai recebendo dinheiro por causa disso. Eu não consigo. Isso é Desculpa. Surreal, isso é surreal. Eu não Só no consigo. Brasil que acontece isso, senhor? Não, tem muito país ruim por aí. Não, país. A gente tá falando de republicano, país. Mas quando você pensa no Brasil, só num país assim que não é sério, esse tipo de coisa acontece. Quando você pensa, como o Vilela falou, imagina você, telespectador, que está aí do outro lado nos assistindo. A pessoa pega, te entrega uma casa, mobilia ela inteira e depois, isso com dinheiro público, te entrega para você pagar isso a perder de vista. Ou para você explorar essa casa da melhor maneira como... Isso do jeito que você quiser, você não tem nenhuma regra, não tem... E se você falir, se a coisa não der certo, esse mesmo investidor, que é o governo, ele vai lá e recompra a casa de você. Ele vai ter que te indenizar. Então, assim, não faz o menor sentido. Ou seja, a gente está com um hospital aí que não é um hospital, é um prédio que vai ser entregue, que supostamente vai ser entregue para a população e que a gente vai ter problema com esse prédio. Passada a eleição, podem anotar o que eu estou falando no dia de hoje. Vai ter problema. Ou seja, esse prédio vai ser recomprado, porque assim, não tem como você fazer isso sem o dinheiro do governo federal. E o ministro já disse, não tem dinheiro para isso. Aí a resposta do nosso gestor público foi, não, mas nós não contamos com essa possibilidade. Ou seja, ele está jogando uma responsabilidade. O governo federal... Vocês vão ter que se virar para mandar o dinheiro para a gente. Então, ou seja, além de tudo, não há planejamento. Porque como que você faz um investimento... 2013, vamos voltar no tempo, 2013, o Brasil vivia um momento de exceção, um momento muito bom economicamente, mas vários analistas naquele momento já apontavam para a realidade que a gente ia viver hoje, que é uma realidade de crise econômica, com menos arrecadação, com uma série de dificuldades. Não estou dizendo que era ou seja, que a maioria dos analistas apontavam um cenário maravilhoso, não. Vários apontavam esse cenário. Então, se você já sabia que ia ter essa queda de arrecadação, para que fazer um investimento dessa natureza se o retorno, ou seja, se no momento supostamente onde você ia entregar, você sabia que não ia ter dinheiro, então não ia ter como marcar com essa estrutura. Então, ou seja, para não pegar tão pesado, foi falta de planejamento. Né? Porque você faz um investimento dessa natureza, com 3 ou 4 aditamentos de obra, com valor ultrapassando os 30 milhões de reais. Então, assim, alguma coisa está errada. Ou seja... E eu acho que o conceito também, sinceramente, Moisés, eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas prefeitura não consegue atender média e alta complexibilidade médica. O que ela consegue fazer é pronto-socorro e olhe lá.
Nem, pelo Não que a gente dá, falou anteriormente, não dá. nem urgência e emergência com a Não UPA. dá, é que nem a prefeitura só consegue fazer, na melhor das hipóteses, no fundamental. Não queira se meter, não vai ter dinheiro para isso. Só que aí você vê propaganda do governo dizendo que a gente está bem servido quando o assunto é saúde. Sim. E aí a gente tem um morador, um munícipe santista, que morreu dentro do banheiro da UPA Central. E a família que teve na Câmara, ou seja, para cobrar explicações do município, As circunstâncias do desse governo, óbito. o porquê isso aconteceu, disse com todas as letras que o pai foi até a UPA porque ele escutou dizer que lá o atendimento era bom. E aí essa pessoa se locomove até a UPA, não é atendida, passa por mais de 2 horas, segundo relatos dos familiares da vítima, vai até o banheiro passando mal e me morre dentro do banheiro da UPA Central. Então, ou seja... Um caso da maior gravidade. Então, um caso da maior gravidade que até agora não teve resposta. E as pessoas continuam falando em reeleição, continuam se preocupando com quem vai ser o vice, como que vai ser o processo, de que maneira as coisas vão acontecer. Ou seja, a gente está brincando de governar, a gente está brincando com as pessoas. E é por isso que eu fico contente quando você disse que eu tive coragem, quando o Guto também. Muitas pessoas me dizem, Moisés, parabéns, você teve coragem de estar colocando seu nome à disposição. Mas pode ser até que seja coragem, mas não é o que me move hoje, não é a coragem. É indignação. É indignação. É você ver que as pessoas não estão prestando um serviço adequado para a comunidade. As pessoas pouco estão preocupadas com as pessoas. Você vê a Zona Noroeste embaixo de água. Você vê o Porto de Santos nessa condição, você vê o Hospital de Estivadores, você vê pessoas morrendo dentro da UPA Central. Ou seja, você olha mais de 300 obras para ser econômico, paradas. Você vê a ciclovia, que mal parece uma ciclovia. O que foi aquilo construído no Canal 4? Aquilo é uma ciclovia. E no Canal 5 também, porque você no Canal 5, as bicicletas então tem exclusividade ali. O pedestre não vai poder andar mais no canteiro você central. Olha para o VLT, você olha para o VLT, e aí você vê o governador, com todo respeito ao governador... Fazendo propaganda na televisão. Cada estação ele inaugura. Um ponto. Sem funcionar. Porque aquilo não é uma estação, me desculpem, aquilo é um ponto de ônibus. É um abrigo Só de que no ônibus caso melhorado. é um ponto do VLT. Então, ou seja, o que está acontecendo? Então, ou seja, o que tem me movido hoje é a indignação. E outra, o amor pelo que eu tenho por essa cidade. Eu nasci aqui. Então, ou seja, eu acho que a gente precisa de pessoas que realmente estejam preocupadas com a cidade. Comprometidas com a cidade. Isso, comprometidas. Eu tenho filha. Sabe, tenho filhos, você tem filhos, ele tem filhos também. Nós queremos deixar algo bom para essas pessoas. Assim, não dá mais, como você falou, não dá mais para a gente olhar para a Zona Noroeste e dizer que nada pode ser feito. Quando você tem a Holanda, que é abaixo do nível do mar, tudo funciona. E tudo funciona perfeitamente. Lá não alaga. Mas por quê? Porque não se perde investimento do BID. Você sabe, Moisés, eu vejo assim, o país, eu vou entrar. O país é Holanda. Mas eu vou te falar, eu acho que assim, algumas coisas na política de saneamento básico, de infraestrutura das cidades, não há um negócio chamado prevenção. Não há um negócio chamado planejamento. Se houvesse prevenção, você sabe, você teria já noção, em poucos dias, numa unidade de pronto atendimento, numa UPA, ou num hospital municipal qualquer, ou num pronto-socorro qualquer, você saberia por que aquelas pessoas estão chegando ali. Primeiro, é a infecção do mosquito, por exemplo, que é falta de saneamento básico, sem dúvida nenhuma. É por que motivo que as pessoas estão chegando ali? Qual que é a razão que você está inchando? Porque você não pode deixar chegar, você tem que ter hospital vazio. Criar hospital, eu acho hospital cheio é mau sinal, né? É mau sinal de todos os sentidos. Porque é um negócio chegar só na última, não deixar chegar. Então o que você tem que fazer? Prevenção. E aí a prevenção, o Guto estava me falando aqui antes de começar o programa, do casal que vai ter agora trigêmeos. Não sei se eu posso comentar isso. Sim, mas um casal que podemos falar. O rapaz tem 17, a menina tem 16 anos. Isso é prevenção, é de saúde isso aí. Não tem condições de cuidar das crianças, as pessoas sensibilizam, trigêmeos, a gente sabe, para criar uma criança... Para criar uma, já é uma coisa louca. Mas isso é prevenção.
Você não ensinou nas escolas, você não teve na família. Aquele menino que foi morto em São Paulo, lá com o tiro da polícia, lá. Depois de ter roubado um carro. E com 38 na mão, só isso já bastava. Só isso já bastava. Menino, coitado. A mãe 6 vezes presa. A mãe, o pai preso por tráfico de drogas. Isso é prevenção. Isso é prevenção. Isso é exemplo, né? O exemplo da família. O menino um ponto ali daquele menino, só aproveitando o gancho, que eu achei interessante de verificar, não a história em si, só que a história é triste. Trágica. É triste, o menino de 10 anos, é o futuro do Brasil que está ali, a gente sabe tudo isso, não precisa explicar 20 vezes, a gente sabe disso. A mãe, ela foi com uma jaqueta escrito Brasil, do que sobrou, do menino que não foi morto. Que é o menino que também não atirou, o menino que foi pro banco de trás estava com medo lá. Talvez esse é aquele que Maria vai com as outras e foi com o outro. Talvez ele não fosse tão perigoso, talvez, não sei também. Depois que é pego, todo mundo fica tranquilo, né? Ela foi com uma jaqueta que as pessoas devem ter visto do Brasil. E quando liberaram o menino, né, o que sobrou, ela foi longe do menino. Ela andando na frente, o menino que seguisse atrás. Isso acontece na vida dela, é isso. Eu fui buscá-lo na escola, né? Eu retirei ele da escola, ele está... E aí, senhores, a gente vai fazer um break. Um número importante que foi divulgado pela imprensa, esse menino que morreu, com 10 anos, ele já tinha sido 20 vezes flagrado pela polícia cometendo algum tipo de crime. Se ele tivesse, desde o nascimento até os 10 anos... antes do nascimento, acho que é importante. 2 vezes por ano, ele teria ido, durante 10 anos... Todos os anos, 2 vezes ele teria sido recolhido. Uma vez por ano dava 20 anos. Então, é uma situação... Aí eu faço uma pergunta que nós vamos entrar no break, mas a gente responde no próximo bloco. Será que todo mundo está preparado financeiramente, moralmente, psicologicamente para ter filhos e criar esses filhos para que eles não sejam um peso para a sociedade? A gente vai fazer um rápido intervalo e o TV Com Debate volta em instantes. Olá, amigo, convido para acompanhar o programa Rotary na TV, edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado, venha com a gente, um forte abraço, esperamos você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta.
Alô, galera! De segunda a sexta-feira, à 13h, aqui na TV Com, você confere o TV Com Esporte. Tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. E a reprise é às 7h15 da manhã. Eu espero você aqui na TV Com. Tchau! TV Com, o debate já está de volta. Hoje nós recebemos o pré-candidato a prefeito pelo Partido Democratas, Moisés Fernandes. Moisés, que além de ser pré-candidato, é também coach empresarial e jornalista, assim como eu. Recebemos também João Vilela, que hoje está nos comentários. Antes do nosso break, eu fiz uma pergunta para os nossos dois convidados. Vou pedir ao Moisés que responda primeiro. Será que todas as pessoas estão preparadas aí eu digo, financeiramente, psicologicamente, moralmente, para gerar e criar filhos? Interrogação. Essa é uma pergunta, como a gente falava aqui no intervalo, uma pergunta difícil de responder, né? Porque assim, isso é uma questão individual, mas quando a gente pensa, né, nos valores, né, da sociedade, quando a gente pensa na maneira como a sociedade está caminhando, né, nos dias de hoje, a gente fica bastante preocupado com uma situação como essa. Eu lembro da época em que eu estudava, né, quando a gente participava da escola. Existiam valores, né, princípios que eram passados dentro da escola que hoje a gente não vê, né? Antes mesmo da escola existiam princípios e valores que eram passados em casa, né, para gente ir para a escola. Eu lembro num determinado momento, né, porque eu acho que todo mundo passa por isso, né, que eu fui reclamar para o meu pai, né, eu falei assim, pô pai, a professora brigou comigo e tal, não sei o que lá, e não gostei da forma. Quando eu comecei a dizer que eu não tinha gostado de algo que a professora tinha feito, ele falou, olha, melhor você parar de falar, senão eu vou te dar uma... Né, você vai ser exemplar. Isso, eu vou te dar uns tapas, assim. E por quê? Porque não se permitia uma situação como essa, né? Hoje, quando a criança reclama ou quando o adolescente reclama dos professores, os pais vão na escola cobrar o professor. Cobrar e agredir muitas vezes, né? E muitas vezes de maneira desleal, de maneira agressiva, de maneira forte com esse professor. E aí eu lembro de um caso, a gente já falou da Holanda, já falamos de Londres, agora eu vou falar da França, né? Onde uma determinada mãe foi reclamar de uma professora na escola. Isso foi veiculado na mídia internacional. E num determinado momento, depois que a mãe tinha reclamado com a professora, ela levantou, né? A professora chamou a mãe até a escola, a mãe foi lá, reclamou e tal, e a mãe levantou. E a professora olhou para ela e disse assim, pode sentar. Eu ainda não disse que você pode levantar. Porque o professor, lá fora, ele é encarado como uma autoridade. Tem um vídeo, se não me engano, tem um vídeo. Tem um vídeo na internet. Se o telespectador quiser procurar, ele pode procurar que isso está na internet. E isso é fantástico, porque isso são princípios, são valores. Então eu quero que a escola dê uma educação para o meu filho, que na verdade ela continue essa educação. E isso só vai ser possível se eu der essa autorização para que a escola faça isso. E mais que isso, se eu começar a fazer isso em casa. Né? Dentro desse programa que a gente vem trabalhando de governo aqui para Santos, a gente quer implantar em Santos aquilo que a gente chama de escola da vida. Uma escola que trabalha o quê? Princípios e valores. E essa escola ela já foi implantada em outras cidades do estado de São Paulo. E é fundamental que a gente faça isso, para que a gente volte a ter uma educação de qualidade, para que a gente volte a ter pessoas preparadas para sim, aí sim, ter filhos. E isso também só vai ser possível através de uma parceria público-privada. Então, ou seja, a escola vai ter um custo? Sim, vai ter um custo. Mas ela também vai ter uma qualidade, ou seja, um retorno. E a gente quer espalhar, talvez, ter mais que uma unidade dessa. Por quê? Porque não é um dinheiro que vai ser do município. Então, mas o Moisés está prometendo algo que não vai poder ser feito porque não tem dinheiro para fazer. Não tem, porque o empresário tem interesse em estar construindo essa escola. Então, ou seja, o que nós precisamos? Pegar algumas escolas que nós temos hoje, municipais, fechadas em Santos, a gente vai ceder essa escola, porque não vai nem precisar construir,
muito provavelmente ele só vai precisar deixar a escola adequar de acordo com o programa. Com o programa e começar a fazer funcionar. Porque não faz o menor sentido, como foi proposto há um tempo atrás, você fechar escolas. Ou seja, é um momento onde a gente tem que expandir o número de escolas. Porque, diferente de lá atrás, quando poucas pessoas se utilizavam do serviço público quando o assunto é a educação, hoje é um número maior de pessoas que estão procurando, até por conta de situações econômicas. Então, isso é um dos programas que a gente quer implantar para a gente voltar a falar de princípios e valores que são fundamentais quando você quer ter uma sociedade sadia. Senão, você vai ter pessoas com 17, 16 anos tendo filhos. E aí, quando pega um caso que deu muita falta de sorte, como é esse caso, tendo trigêmeos. E muito provavelmente sem nenhum preparo para cuidar dessas crianças. Isso vai cair em cima de quem? Dos avós, que vão ter que cuidar dessas crianças, porque talvez esses pais não tenham maturidade suficiente para lidar com uma situação como essa. Então nós precisamos repensar a maneira como a gente está encarando a educação. E da mesma forma que quando você investe em prevenção, você economiza muito. Com a saúde, quando você investe em educação, você também economiza muito lá na frente, com saúde, com segurança, com uma série de questões. Por quê? Porque um ser humano melhor educado, com mais conhecimento, ou seja, tendo uma inteligência emocional para lidar com o dia a dia, com certeza é uma pessoa que fica menos doente. Isso é provado também. Por quê? Porque é uma pessoa que está Ele ativa. vai saber que determinada situação vai fazer mal para ele. E ele não incorre nessa situação. Então, ou seja, não que eu seja a favor de algumas situações, mas eu acho que uma bronca, uma situação importante, sabe quando você pega o teu filho e diz, isso não pode fazer, isso não deve ser feito, isso nunca matou e nunca fez mal a ninguém. Uma palmada no bumbum, que é o lugar adequado, nunca fez mal a ninguém, na minha opinião. Eu vejo de uma forma que a gente tem que mudar muita coisa no nosso país. Nem só na cidade, mas no país. Aquele caso, você está falando agora da menina que engravidou com 16 anos, é uma coisa muito mais comum do que a gente gostaria que fosse, inclusive, que a mãe perde a infância e a juventude dela, não consegue melhorar uma série de coisas. Sobre todos os aspectos, tem uma principalmente dificuldade na questão enorme, escolar. As crianças vão perder, todo mundo perde. Mas eu estava me lembrando da menina que foi estuprada, que não tem justificativa nenhuma para o crime de estupro, não há nada que possa falar, mas ela, mais assim, mais assado, não há justificativa. Mas algumas coisas me chamam a atenção no caso. Vamos falar, tinha 13 anos, a gente tinha filho com 13 anos e tal. Que não deixa de ser um link com esse, então, mas com esse me caso, assusta, né? Ela foi. Mãe jovem. Ela foi. Eu digo assim, o abandono da família. Exatamente, do abandono da de família. Ela com 16 anos, já tinha ido outras 1000 vezes, ela foi num baile funk. E as pessoas estão confundindo, no meu ponto de vista, desculpa quem gosta de funk, mas entretenimento com cultura. Eu estou sendo bacana chamando de entretenimento, tá? Sim. Mas não tem uma coisa a ver com a outra. Pode até ser que a cultura uma hora tenha um entretenimento. E o entretenimento tem uma certa cultura em alguma coisa. Mas nesse caso é muito distante. Então o Brasil gastou fortunas e gasta fortunas com meios, no meu ponto de vista, irregulares, para dizer o mínimo, achando que isso é cultura. Chamou de cultura hoje tudo. Qualquer coisa, qualquer movimento. Daqui a pouco o traficante é cultura. Qualquer barulho. Assaltante é cultura. Já tem uma cultura de visitar a favela. Pois é, né? Pois é. Então, levar turista para conhecer a favela. Nós estamos num ponto que a gente constrói, Moisés, um muro na Imigrantes, gastando-se uma fortuna, concreto armado, funcionário, concreto colocado ali, câmera, uma fortuna para colocar um muro. E ninguém colocou uma escola que funciona naquela região. Então. Nem era para ter aquela região, era para ter um lugar mais não, nem para as pessoas estarem morando à beira da estrada. Ali, eu acredito, sinceramente, que tem 95, 96, 90 e poucos % de pessoas extremamente corretas. Trabalhadores que trabalham dia e noite, que tem uma dificuldade para viver. Eu até conheço algumas pessoas dali. Eu tinha um amigo meu que o primo dele fazia funilaria de carros, começo dos anos 90, ali. Ele tinha uma funilaria que fazia ali. Então eu ia sempre lá e tal. E a grande maioria do pessoal trabalha muito bem, pessoas trabalhadoras. E tem aquela meia dúzia sempre. Aqueles 5, 6% sempre. Isso em todas as classes sociais que aprontam. Mas se falta uma estrutura da escola, do posto de saúde, nem era para estar morando ali, como a gente falou, da infraestrutura básica. E aí você fomenta o crime. Porque a pessoa está se lixando.
Ela não tem nada na vida para poder, ela não tem valor. Mais que isso, Ela tem Vilela, educação. você constrói um muro e afasta ainda mais essas pessoas da sociedade. Exato, você Você encobriu. separa, você diz encobriu. assim, ó, vocês não servem. Então, né? estamos nos protegendo de vocês. O que se gastou ali, e aí eu vi alguns deputados da nossa região, eu ouvi isso, falar, não, você continuar o muro até lá à frente. Nós vamos alongar o muro. Então cobre o muro, faz o Faz buraco um túnel, lá e faz assim, olha. mas um aqui- túnel não sai, João Vilela. Pois é. Um túnel não sai. Ou seja, nós chegamos num ponto que algo está muito errado nesse país. E se a gente não tiver um choque de gestão, mas é choque mesmo, viu, Moisés? Não é uma coisa, não pode ser brando como nós temos hoje. E nós não podemos usar mais o dinheiro público para coisa que não é para ser pública. Sabe, não adianta querer criar história e achar que você vai construir o túnel Santos-Guarujá, que não vai construir, se não for de uma forma privada, particular. Sem a intervenção do Estado. Não adianta, não adianta. A intervenção, o Estado, no máximo, é para ele Fiscalizar, gerenciar. Exato. Mas não dá. No mundo inteiro não deu. Na verdade, não há dinheiro suficiente para você fazer isso. Países e eu vou chegar mais. avançados buscam Nós somos outras muito alternativas. caros, Moisés. Qualquer pessoa aqui no país, qualquer vereador de qualquer cidade do interior, de qualquer lugar do país, já é uma baita autoridade. O professor não é. Qualquer prefeito de qualquer cidade do país já é um cara que gasta muito dinheiro para manter normalmente uma cidade em um nível baixo. Quanto ganha o professor, E vou chegar mais no Quanto ganha o ponto. professor? Na Alemanha. Eu vou chegar num ponto, só para resumir isso aqui, Moisés, desculpa, mas estava vendo tudo que o Obama consome na casa dele com a família, eu fui verificar se era verdade, que muita gente postou no Facebook, e é verdade. Tudo que ele consome, né, é pago por mês dele, ele paga. É tirado do salário que ele ganha, nada mais justo. Não, ele tem uma verba, mas o ano passado... Mas não é por cartão exemplo, corporativo, né? Não, mas veja, ano passado ele consumiu e pagou para as coisas da família dele $50 mil. Isso declarado no imposto de renda, tudo Não, tudo certinho, bonitinho, né? tudo redondinho. Então, se ele quiser tomar um lanche, um jantar, um almoço, é aquilo tudo cobrado. Se é uma coisa do Estado, não. Uma viagem do Estado, ele quer viajar, ele vai para um sítio dele, é cobrado. Ele quer fazer uma refeição. Então ele gastou $50 mil durante o ano passado, ele e a família. Isso é dado do governo americano. Dado do governo brasileiro. Quanto que a Dilma gastou no ano passado para fazer a mesma coisa? 390 milhões de reais. Que beleza, né? Mas nós somos um país mais importante E que os Estados aí, Unidos, né? detalhe, sem ser uma verba tirada dos vencimentos dela. Não, Isso não, pago não, com o não, nosso não. dinheiro. Não é dizer que é dinheiro público, porque dinheiro público é dinheiro de todos nós. Aproveitando esse seu gancho, nós temos o Palácio do Planalto com mais de 4 mil funcionários. Na Casa Branca nós temos 454. Mas é um país pequeno lá. Estamos falando dos Estados Unidos da América e dos Estados Unidos do Brasil. Então, mas tem uma coisa que é importante. Moisés Fernandes. Na Alemanha, o prefeito ele não recebe salário. Eu sou a favor disso. Isso. Então ele não recebe salário por quê? Porque em geral, ele é um gestor. Ele é quis ser, Ele é um né? cara que normalmente é um empresário, uma pessoa que faz parte da sociedade. Já tem a sua vida bem sucedido. Por exemplo, econômica eu trabalho com bem-sucedida. consultoria empresarial. Então eu continuo trabalhando com consultoria empresarial. Porque o prefeito é só uma continuidade da vida dele. síndico. É um cara que faz a gestão da cidade, porque a cidade funciona através de parcerias público-privadas, ou seja, tem uma série de outros investimentos. Mas lá, o prefeito é visto como uma autoridade, diferente aqui do Brasil, né? Que hoje, o político, hoje, infelizmente... Muito mal visto. Muito mal visto. Então, aí nesse caso, sim, precisa você ter muita coragem para colocar o teu nome à disposição dentro de uma situação como essa. Só que lá, sabe o que acontece? Por exemplo, assim, vamos imaginar o Vilela. O Vilela tem as lojas dele. Aí ele se candidata a prefeito de Santos e é eleito prefeito de Santos. Nós começamos a comprar lá. Como forma do reconhecimento, do valor... Ou seja, não, se o cara não fizer uma modificação. Mas aí funciona dos dois lados, né? E exatamente assim que acontece. Então, ou seja, você precisa começar a encarar a política, né, os políticos, as pessoas que fazem gestão pública, de uma maneira séria. Por exemplo, hoje a gente está tendo uma grande limpeza no governo federal. Né, a gente vem trabalhando uma grande limpeza. Então, assim, você tem pessoas sendo presas, uma série de situações acontecendo. Agora, com a delação do Marcelo Odebrecht, muito mais pessoas vão ser, né, atacadas por essa situação. Mas, por outro lado, você vê pessoas lá que são filhos,
netos, bisnetos, sobrinhos de políticos que já estão aí há mais de 60 anos. Quase um século. Alguns há séculos. E aí, isso Moisés? acontece, infelizmente, também na nossa cidade. Porque nós temos um gestor público que é filho de um outro gestor que já esteve aqui atrás como prefeito biônico, lá atrás, na época da ditadura. Então, ou seja, e é isso que eu venho batendo e venho batendo muito. E outro dia me falaram para mim, Moisés, mas você é um cara novo, né? Um cara que não tem tanta experiência na área de gestão pública. E eu olhei para a pessoa e disse assim, graças a Deus que eu não tenho experiência e não quero ter esse tipo de experiência. Esse tipo de experiência é... Porque eu acho que a gente precisa, sim, de pessoas novas que queiram desenvolver um bom trabalho para as pessoas que estão aí. Mas você falou da Lava Jato? Exatamente. Teve 105 condenações do Moro. 105 condenações do Moro. Sabe quantas do STF tiveram até agora? Nenhuma. 0. Tá todo mundo com... Tá todo mundo Tá doido todo mundo pra sentado ficar com- pendurado no STF. Sim. Aliás, é o que todo mundo quer. Aliás, exatamente. É o que todo mundo quer. Inclusive o capo de Tuticap. Sim, sem dúvida. O Nine Finger, né? As Nine Fingers. Então, é assustador, porque você tem hoje um país completamente... Hoje está sendo passado a limpo, até pra saber, está sendo retirada essa capa. Porque era uma capa bonita. Eu mesmo, vou ser sincero com vocês, eu esperava muito mais na época do Sarney, por exemplo, porque era um cara, teoricamente, um escritor, tal, mas ele acabou com o Maranhão, acabou com o Brasil, acabou com um monte de coisa, e vê que continuam fazendo seus malefícios até hoje. As consequências ainda estão aí. É Renan, é Eduardo Cunha, é Dilma, é Lula, não importa o partido, são Michel os mesmos. Temer. Michel Temer. Não importa o partido, são pessoas que estão arraigadas no poder, estão grudadas nesse poder. E não é de hoje, como o Moisés colocou, é verdade. Nós temos hoje uma dinastia, vamos dizer assim, de velhos políticos, Caciques, né? Os caciques que você coronéis, sempre fala. e isso se manteve uma linha de segurando isso. Então você pega o filho do Jader Barbalho, que foi governador do Pará, que acabou com o Pará, como outros também ali acabaram, é ministro hoje. Mas por quê? Porque ele é filho. ACM Neto. O ACM Neto é governador da Bahia e vai mantendo. do ACM. Você pega, por exemplo, o próprio Pisciani, que é ministro dos esportes, que o pai dele está ligado, as empresas dele, na construção da Olimpíada, e ele vai ser ministro dos esportes. Olha, sinto muito. Não tem nenhum conflito de interesses Nada, aí, imagina. né? Tudo Imagina. certo. Então, é algo Segue o absurdo jogo. você manter essa dinastia. Por que você vota em fulano? Porque Ciclano, pai é filho de Beltrano. E você pegar hoje na Câmara de Santos, até com vereadores que eu vejo que fazem um trabalho às vezes razoável ou até bom, mas a maioria A Câmara é um extrato da... vem de lá. E vou te falar mais da Câmara, só para chegar aqui nos vereadores que estão do nosso lado. Dos 181 países da ONU, apenas um, o vereador é pago. Brasil. Adivinha qual que é? Brasil. Moisés Fernandes. Eu venho batendo nessa tecla da gente trabalhar uma nova forma de fazer gestão, ou seja, quando você pensa naquilo que a gente estava falando agora há pouco da segurança pública, né? Eu tive agora recentemente numa audiência pública e chegou um determinado momento, eu não estava inscrito, eu não aguentei, ou seja, eu pedi a palavra para falar, porque você tinha o secretário de segurança pública dizendo que não podia resolver assuntos relacionados à parte financeira. Ou seja, toda a parte, isso eu não tenho como responder, isso aqui eu não tenho como responder, olha, essa questão eu não tenho como responder. Aí eu pedi uma parte para quem estava conduzindo a audiência, fui até o púlpito e falei, então eu gostaria de convocar o senhor prefeito para que ele esteja na próxima audiência pública relacionada à segurança pública para responder questões relacionadas à parte financeira. Ou seja, porque ele precisa sim responder para a gente o porquê que você tem 2 orçamentos, ou seja, relacionados à área de comunicação, um no valor de 12 milhões de reais, outro no valor de 8 milhões de reais, ou seja, destinados à área de comunicação, pesquisa e outras áreas, porque o secretário alegava que você não tinha dinheiro para investir na segurança pública. Não existia dinheiro. Mas se eu tenho só 2 contratos, eu estou falando só de 2 contratos, um no valor de 12 milhões e outro no valor de 8 milhões, então existe o dinheiro. O que talvez não exista é vontade política para fazer os investimentos que são necessários, né? Quando você tem uma guarda municipal que, segundo a PL
a lei federal, que já deu, ou seja, que a guarda deveria ser armada e eles poderiam ser um efetivo, atuando na cidade de uma forma muito mais ostensiva, dando muito mais uma sensação de segurança, por que que isso não é feito? Né? E aí você, ao contrário disso, você investe 40 milhões em câmeras que são operadas por estagiários, por pessoas que não têm, ou seja, então não adianta você ter um equipamento, se esse equipamento, e você investir uma fortuna nesse equipamento de dinheiro público, se você não tem pessoas capacitadas para operar esse equipamento. Né? Então não faz sentido. É cômico. É cômico, ou seja, é triste. Né? Ou seja, deixa você, se não fosse isso trágico. faz com que você fique indignado, porque aí você reclama, por exemplo, da situação da imigrantes, e aí agora você abre o jornal no dia de hoje, abre o jornal lá hoje. Uma entrada de Santos. Anchieta. Eles já mudaram. A polícia não sabia. Eles foram para Anchieta fazer os mesmos furtos. Aí você destaca, por exemplo, assim, estava todo mundo reclamando, vários comerciantes reclamando, a gente tem ido para a Zona Noroeste, os comerciantes reclamam muito dos assaltos, Fátima. uma série de situações acontecendo. Aí o que você fez? Você levou o policiamento para aquela região. E aí, segundo agora os comerciantes, deu uma diminuída. Por quê? Porque você tem a sensação de segurança. E aí eu volto a afirmar, você tem um efetivo da Guarda Municipal com muitos homens que poderiam, sim, estar fazendo esse papel armados. Treinados, né? Ou seja, existe um treinamento, ou seja, a lei federal, ela determina um treinamento de muitas horas, nem todos ficam armados, avaliação psicológica, mas a partir desse momento você faz o armamento e essas pessoas passam a trabalhar como se fosse uma polícia municipal. E o melhor, porque são pessoas que estão aqui no nosso convívio. Então você suplementar a PM. Exatamente, você acaba passando a conhecer essas pessoas. Então essas pessoas conhecem como funciona em outros países. E aí você tem o quê? Aí você pega essa situação, então você pega e desvia o policiamento, que não é um grande número de policiais, para a Zona Noroeste. E aí outro dia eu fui andar na praia. Depois de um dia cansativo, né? Peguei e falei, vou dar uma caminhada na praia. À noite? À noite. Que 10 horas. Coragem. Corajoso. 10 horas da noite. E aí, de repente, do nada, eu sinto, porque eu esqueci de tirar, eu ando com, não dá pra ver hoje, mas eu ando com uma pequena corrente de ouro. É corajoso. E aí eu senti o cara eu senti um cara tentando puxar, um rapaz de bicicleta, né? De bicicleta, dois rapazes, um do lado de cá, outro do lado de cá, tentando me puxar. Então, e aí o secretário dizendo para mim na audiência pública, e lógico que não era para mim, era para a TV, estava sendo transmitido ao vivo, e para todas as pessoas que estavam ali, que Santos é uma cidade segura. Ou seja, não é seguro, porque se você não consegue sequer andar na praia, você não consegue andar na praia 10 horas da noite com uma pequena corrente. Eu não estou falando de um cordão, é uma corrente fina, que é uma coisa que eu ganhei da minha família. E por isso que você acaba não tirando. Então, ou seja, você migra a segurança, então agora você coloca carros para andar ali na Imigrantes. Aí a bandidagem vai para Anchieta. Você coloca na Zona Noroeste... Não vai resolver sem a prevenção, porque vai ser enxugar gelo. Se você tirar daqui o policial e colocar ali, vai sair dali e vai para lá. E você vai colocar um policial em cada esquina e não vai resolver o problema. Porque o problema não é segurança. O problema de segurança você resolve com educação. Então, também. E a bandidagem com a lei. Também. Não, com o rigor da lei. A coisa é assim, a exceção, a regra, é que as pessoas sejam direitas, que cumpram a lei. Essa é a regra. A exceção é quando a pessoa não cumpre, não respeita. Se ela não respeita, ela tem que ter uma punição. Isso é a regra do direito penal. Agora, não adianta, sinceramente, eu acho um desperdício de dinheiro. Um monte de carro, um monte de SUV, um monte de carros bonitos, vans, picapes, para a polícia. São muito maltratados por eles, né? Diga-se de passagem. O policial, com uma remuneração mínima, na realidade, lugares seguros, estava com um amigo meu que morou na Austrália há muito tempo, e os pais sérios são mais assim. Você não vê policial na rua. Se você vê, é porque tem problema. É que nem você vê um carro do corpo de bombeiro em frente a um prédio. Se passar no seu prédio e tiver um carro de bombeiro, fala, o que aconteceu? Porque não é normal acontecer o incêndio. Por quê? Porque há prevenção. E nós esquecemos dessa prevenção. Ninguém quer um corpo de bombeiros em cada esquina. Ninguém quer um caminhão na sua porta. Mas quer que ele funcione na hora que pega fogo. Sim, só isso, né? Só isso. Mas se pegar fogo. Agora, não adianta eu colocar um policial a cada 1 quilômetro na Imigrantes. Não adianta eu colocar um policial a cada esquina na nossa cidade, que isso nós vamos só gastar dinheiro. Nós temos que inibir de outras formas. Presídio tem que funcionar de verdade. O preso tem que trabalhar.
Não vai funcionar. E as leis têm que ser duras. Não Implacáveis adianta você chegar com a hoje no Código Penal. Olha, eu fiz direito, eu sei o que eu estou falando, é assustador. Penas com menos de 4 anos, ninguém vai preso. E a grande maioria do que está ali é menos de 4 anos. O menor de 12 anos, não acontece nada. Nada. O menor, que é o adolescente, até os 21 anos, até os 18, é também nada. Vai para a Fundação Casa. Dos 18 ao 21, vejam, mas tem mais 18, vai. Mas é metade da pena. É metade. Por não ter os 21. Por não ter os 21. Ou seja, se o cara cometer um crime que chega a quase 8 anos, ele já vai solto. Porque ele tem 18 a 21. Menos de 2 anos, 2 anos ou menos de 2 anos, não é crime praticamente. É quase dar um elogio pro cara. Porque é transação penal. O nome é transação penal. Transação. Transação penal. Você vê que o país está numa transação séria. Ou seja, nem fichado ele fica. Ele vai dar uma cesta básica. Ou seja, o que encara nisso aí? Furto. Furto normalmente é menos de 2 anos. Eu vou fazer uma pergunta para o Moisés, porque é o que a gente vê na maioria das entrevistas das nossas autoridades policiais de segurança, que a gente não deve ostentar. A gente não deve. Exatamente. A gente não pode falar o telefone na rua. Não. Né? Porque a gente está mostrando que a gente tem um smartphone e o bandido, coitado, ele não tem, então ele vai querer ter aquilo ali. Você, por acaso, ouviu isso do secretário? Por que você estava andando com a sua correntinha de ouro na rua? Você é aquela mulher que foi estuprada, que a culpa é dela. Isso, né? Exatamente. A culpa é nossa por você ir para a praia às 10 horas da noite, numa cidade que supostamente é segura, com uma corrente de ouro que tem a ver com a minha família. Então, ou seja, eu sou obrigado a tirar a corrente porque eu estou de verdade ostentando. Então, assim, não faz sentido, né? Ou seja, o que faz sentido para mim, Vilela, é a gente investir em educação, mas investir maciçamente em educação, mas não através dos recursos que a gente tem hoje existentes, mas sim através de parcerias, criar alternativas para que você tenha uma educação de qualidade e para que a gente coíba os desvios. Porque, por exemplo, hoje existe uma ação no Ministério Público Estadual que faz referência justamente a isso e liga o ex-secretário de Educação do Estado de São Paulo, o Gabriel Chalita. Né? Ou seja, com relação a essa situação e outros políticos, inclusive políticos aqui da nossa região. Né? Então, ou seja, de desvio de dinheiro segundo o próprio Ministério Público e favorecimento. Então, ou seja, foram comprados através de uma situação vários livros do ex-secretário de Educação, houve recebimento indevido do secretário e do subsecretário, que hoje é gestor público aqui na cidade de Santos. Então, ou seja, isso não são palavras do Moisés, para que não digam que é o Moisés que está dizendo, não, é o Ministério Público Estadual que está dizendo, e esse desvio de dinheiro, essas situações que vêm acontecendo de maneira sistemática, não só em relação à educação, à saúde e uma série de outras coisas, esse dinheiro acaba faltando depois. E aí, realmente, você não tem uma economia ativa, a coisa não acontece, você tem um centro decadente, ou seja, onde você tem mais de 1.000 imóveis para alugar, ou seja, isso não gera riqueza, porque hoje as pessoas vão menos na loja do Vilela, porque elas têm menos recursos, então elas acabam não comprando o devido, e isso não gera riqueza, e essa falta de riqueza vai realmente afastando as pessoas, e você vai tendo pessoas com uma série de situações, aí você resolve promover a construção de um muro, como se isso fosse a solução, então você vai murar a cidade inteira, né? Você vai cercar as pessoas... E parece uma coisa meio nazista, né? Isso aí já foi comprovado que não dá certo. E você está dizendo que então aquelas pessoas ali não servem, né? Aquelas pessoas. Então a gente tem que parar de brincar e vamos fazer uma justiça aqui. O muro foi comunista. Né? Em Berlim Oriental Ocidental. A segregação dos judeus nos guetos. Nos guetos, aí sim. Era uma coisa mais ou menos, é segregar o gueto. Sim. É segregação. A questão do muro dividindo Berlim Oriental Ocidental e foi depois. Foi a Alemanha Oriental que foi a União Soviética junto com a União Soviética. Senhores, Moisés Fernandes, parabéns pela coragem. Aliás, o comunismo e o nazismo são muito parecidos em vários aspectos. Sim, né? Podemos fazer até um programa falando só sobre isso. Claro. João Vilela, muito obrigado. Obrigado a todos e olha, desejo felicidades ao Moisés e tenha muita coragem, Moisés, porque é uma luta árdua que você está propondo a fazer agora. Tá bom, obrigado, muito obrigado. TV com Debate volta amanhã. Muito obrigado, telespectador.